Olá, estamos juntos novamente. Eu sou Bernardo Leite Moreira e estamos dando continuidade aos webinar do encontro online da Fênix Editora. O tema de hoje me agrada muito porque dá a ênfase que eu quero que seja dada para a questão do feedback, que é o feedback e desenvolvimento. Essa é uma questão que eu acho extremamente importante porque realça a importância do feedback de uma forma geral. Mas vamos começar falando disso. Qual a importância do feedback? Fiz um relatório, um bom trabalho e entreguei. E agora? O meu esforço foi bem aplicado? Estava bom? Em diversos treinamentos que eu dei sobre a questão do feedback, foram mais de 500, eu tinha o depoimento de alguns participantes. E um deles era esse. Eu tive esse problema, eu estava trabalhando, 6 horas da tarde, estava juntando minhas coisas para ir embora, tocou o telefone. Tocou o telefone, eu fui atender, era meu chefe, pedindo, por favor, prepara o relatório Y, que amanhã de manhã tem reunião com a diretoria. Tudo bem, fiquei até as 9 horas da noite, fiz o relatório, deixei na mesa dele e fui embora. No dia seguinte eu chego e nada acontece. Bom, evidentemente eles estão em reunião. À tarde eu espero alguma resposta, algum posicionamento, algum feedback e não tenho nenhum. Eu falo, puxa, que reunião cumprida. Vou embora, volto no segundo dia, preocupado em querer saber se o relatório estava adequado, se estava certo, se não tinha erros e assim por diante. E de manhã nada acontece, sem resposta. Eu pego o telefone à tarde e ligo para o meu chefe. Chefe, e aí, aquele relatório que eu te mandei estava certo, deu tudo certo? Ah, desculpa, não deu tempo de ler ainda. Em suma, as pessoas ficam numa ansiedade muito grande na expectativa de ter um retorno do esforço realizado. Principalmente quando são esforços realizados fora do horário de trabalho, com algum tipo de exigência maior. Todo mundo quer saber se as coisas estão caminhando de uma maneira adequada. Já aconteceu com você de você se perguntar, será que o meu amigo recebeu o e-mail? Às vezes a gente cria algumas respostas para isso, algumas desculpas, né? Do tipo, eu acho que o Outlook dele está quebrado. Porque a gente não quer admitir que não foi dada a importância ao e-mail que nós mandamos. Fica sempre uma sensação de desprestígio. Então é muito ruim não ter respostas. Nós, seres humanos, dependemos muito disso. Não fui chamado para reunião. Será que eu estou na máquina do pênalti? Infelizmente, esse sentimento acontece sim. A gente pode não ter sido chamado por razões mais diversas possíveis, mas a nossa sensação é de ter sido colocado de lado. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que nós, seres humanos, nunca ficamos sem respostas. Quando não temos respostas pelas vias apropriadas, nós criamos uma resposta. Por exemplo, o que é o telefonema às 3 horas da madrugada? Sim, mas pode ser, mas você já pensou, por exemplo, na possibilidade de ser engano? Pois é. Mas nós sempre imaginamos respostas mais difíceis, mais complicadas, mais desastrosas. Essa é a essência do ser humano. Eu tenho que admitir que, na verdade, isso acontece com uma frequência muito grande. Quer ver uma outra questão que eu acho excepcionalmente importante na questão do feedback e na questão da liderança, de uma forma geral? O que o cliente acha do nosso atendimento? Já perceberam que as empresas têm essa preocupação? E eu pergunto, por que as empresas têm essa preocupação? Por uma razão muito simples. Não querem jogar dinheiro fora. Então precisam saber se realmente está dando certo todo o processo de trabalho que está sendo desenvolvido, se o cliente está sendo bem atendido, se eu estou conseguindo alcançar resultados. Isso é determinante. Eu preciso ter esse acompanhamento. Última questão nessa tela. Qual é a nossa ansiedade após a prova? Pois é, a nota. Isto é, o feedback. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós não temos desenvolvimento sem feedback. Não existe desenvolvimento sem feedback. Seja isso na idade mais adulta ou mais precoce. Em qualquer fase da nossa vida, nós dependemos do feedback. Vocês sabem quantas crianças precisam de feedback? Até para conseguir segurança, para saber que estão agindo certo, para caminharem no processo de desenvolvimento. Subordinados é a mesma coisa, eles precisam ter
a garantia de que estão sendo observados e orientados. Precisamos do feedback para nosso desenvolvimento. Esse é um ponto crucial do processo. Porque o que acontece na falta do feedback? Insegurança profissional e pessoal. A gente não sabe se está indo bem. É incrível como isso é frequente nas organizações e é uma dificuldade enorme isso para empresas e para os profissionais. Quebra da autoestima, devo estar indo mal. Se eu não tenho resposta, eu começo a achar que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Nada do que eu faço tem repercussão. Acaba me desmotivando. Falta de perspectiva de crescimento. Como crescer sem indicadores, orientação, cumplicidade, apoio das pessoas? Pior do que ser avaliado negativamente é não saber o que está acontecendo. Nesse sentido, nós temos que valorizar sobremaneira o exercício do feedback. Quando eu digo nós, eu estou me referindo aos líderes que têm a responsabilidade de desenvolver seus subordinados, de fazer acompanhamento, de orientá-los, mas eu também estou me referindo aos subordinados, que precisam do feedback no sentido de terem um desenvolvimento mais objetivo. Portanto, uma questão que pode parecer a princípio um pouco preocupativa, eu diria para vocês, peçam feedback. Chame seus subordinados, os seus líderes, seus chefes e peçam feedback. Faça com que eles façam uma análise do que está acontecendo e de como é que você está se desenvolvendo no processo. Pode ser até que seu chefe tenha alguma dificuldade de pensar nisso, mas ele vai conseguir se soltar um pouco mais e praticar essa ação de uma maneira um pouco mais objetiva. E por que isso é importante agora? Por algumas razões. A primeira razão que eu queria que vocês levassem em consideração é que hoje nós estamos notadamente na era do conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar aula, eu estou na área acadêmica há mais de 30 anos. Quando eu comecei a dar aula, as universidades, as grandes universidades, tinham 10, 12 mil alunos. Essas eram as grandes universidades. Hoje, as grandes universidades têm 150, 200, 300, 400 mil alunos. Houve um boom de crescimento no nível do curso superior, do terceiro grau. Isso é extremamente importante. Eu não vou discutir a questão de nível de qualidade, se caiu ou não caiu, não. O que houve foi uma democratização do nível superior, fazendo com que o acesso fosse muito mais facilitado, de maneira tal, e que você sabe muito bem do que eu estou falando, hoje em dia é difícil entender um cargo que não exija formação em nível superior. Então, esse é um ponto fundamental da questão. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que uma pessoa que tem todo um esforço para cursar um nível superior, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista pessoal, em termos de esforço físico também, quer utilizar aquilo que aprendeu. Então, sem dúvida, é uma preocupação muito grande dos subordinados de hoje poderem exercer o seu conhecimento, aqueles que eles fizeram com muito sacrifício durante o seu curso superior. Então, eles querem ter um pouco mais de ação. Eles não querem simplesmente cumprir ordens. Esse é o ponto importante. Eles querem ter um pouco mais de autonomia nas suas ações. Esse é o perfil dos nossos subordinados de hoje. Por quê? Porque, de uma certa forma, a empresa também entende as coisas desse sentido. Por exemplo, até um tempo atrás eu podia reconhecer no mercado, empresas que não investissem na participação do funcionário. Por quê? Porque não tinha muito interesse nisso. Hoje é quase uma exceção. É muito difícil você ver empresas que não investem na participação do funcionário. Por quê? O que mudou? O que mudou, na realidade, é a seguinte coisa. Mas antes dessa resposta, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que as empresas distribuem lucro? A resposta não é ter mais envolvimento, comprometimento, participação. Isso é causado pela distribuição de lucro, sem dúvida. Mas a resposta mais objetiva é para ter mais lucro. Sem dúvida, causando, obviamente, todos os efeitos colaterais disso. Comprometimento, envolvimento, participação, assim por diante. Da mesma maneira, por que as empresas investem em participação? Por uma razão muito simples também. Pagar
salário está caro. Eu não consigo pagar salário para ter apenas a sua presença física. Eu quero mais. Eu quero a sua cabeça, eu quero a sua percepção, eu quero o seu conhecimento. Eu só posso ter isso se você participar, se você contribuir com a sua percepção, com o seu conhecimento. Eu pago salário para isso. Então esse é um ponto fundamental. E as lideranças precisam levar em conta o grau de exigência que isso causa nas suas ações. Por exemplo, saber é uma questão que eu consigo através de esforço próprio, talvez até com uma ação pessoal, mas é uma questão pura e simplesmente de buscar informação. Segundo passo, também consigo por esforço próprio, experiência, vivência, conhecimentos adquiridos. O grande desafio está no terceiro passo da gestão. Fazer as pessoas fazerem. Isso é complicado. É tão mais simples dizer, deixa que eu faço. Já viram isso? Mas isso é a contramão da história. O deixa que eu faço é muito cômodo, porque eu faço do meu jeito, no meu prazo, como eu gosto que seja. Mas eu não estou lá para isso. Eu estou lá para fazer as pessoas fazerem. Eu estou lá para realmente desenvolver as pessoas no sentido delas adquirirem conhecimento, experiência e desenvolvimento na organização. Então eu não posso simplesmente deixa que eu faço. Eu preciso ensinar, preciso mostrar, preciso orientar, preciso desenvolver. Esse é o meu papel como líder. Em suma, feedback não é uma opção, é uma obrigação. Então eu queria, na verdade, quando eu falo de feedback e desenvolvimento, mostrar um pouco dessa importância para a gestão de uma forma geral. Em síntese, precisamos do feedback para o nosso desenvolvimento. Quais as consequências da falta de feedback na motivação e no comportamento das equipes? Espero que tenha ficado claro o que significa isso do ponto de vista motivacional. E o feedback como ferramenta de gestão. Mas, a exemplo do primeiro webinar que nós tivemos, vamos lá para a questão de perguntas. Por favor, vamos buscar aqui o nosso material de... Aqui eu tenho uma série de perguntas que foram feitas e eu vou tentar agora fazer o sorteio. Não tenho só duas, como vocês pensaram no primeiro sorteio. Você viu que ficou bom o local? Pelo que entendi, feedback, então, não é uma ação dirigida apenas ao funcionário. A empresa também precisa de feedback. É isso, professor? É isso, sim. Todos nós precisamos de feedback. Como eu disse, a empresa precisa de feedback. Ele precisa saber se está atendendo os seus objetivos, se está conseguindo os seus resultados. Nossos filhos precisam de feedback. A nossa esposa precisa de feedback. Nossos amigos precisam de feedback. Feedback é uma ação absolutamente global. Atende às necessidades de uma maneira ampla. Feedback não é específico para subordinado. É para seres humanos. É isso que nós precisamos estar pensando sempre. Segunda pergunta. Vamos ver qual é a segunda pergunta. Em que sentido o feedback é uma obrigação? Isso é para o funcionário também? Excelente pergunta. Eu tenho enfatizado com muita frequência e com muita ênfase de que o feedback é importante na gestão das pessoas, ou seja, no papel do superior, do líder. Mas eu não posso absolutamente deixar de lado que nós, subordinados, também precisamos buscar o feedback. É uma questão de sobrevivência. Eu diria para vocês que, infelizmente, não é muito tradicional ou comum que as lideranças deem feedback com uma frequência muito grande. Né? Nós não podemos ficar à mercê dessa dificuldade. Eu tenho que ter uma ação. Eu gosto de mim, então eu preciso saber, estou andando bem? O que eu fiz está adequado? Para que eu possa conseguir os meus objetivos dentro dessa organização, estou seguindo o caminho certo? Ou eu tenho que fazer alguma adaptação nesse processo? Lógico que nós precisamos disso. E a liderança tem essa possibilidade de nos orientar nesse sentido. Então, sem dúvida, os subordinados precisam estar fazendo essa ação também.
buscar o feedback com seus superiores. Muito bem, só para terminar, eu queria chamá-los para um outro webinar, que é, na verdade, uma frase de efeito. Feedback é o princípio, mas feed-forward é o objetivo. Esse tema é extremamente importante. Ele é, inclusive, o tema de um artigo que eu escrevi, que teve uma repercussão muito grande, não só pelo fato de falar um pouco sobre feed-forward, mas porque enfatiza o feed-forward como objetivo. Isso me remete um pouco à consideração sobre a questão da avaliação de desempenho. Eu tenho o formulário de avaliação, onde eu levanto os dados, fazendo a pontuação do meu subordinado, faço o feedback para mostrar o que aconteceu, mas eu tenho que pensar no que virá. Isso é o feed-forward. Eu não mudo o passado, construo o presente. Obrigado e aguardo vocês conosco no próximo webinar. Muito obrigado pela atenção de vocês.